Olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao curso Produtor e Derivados do Leite do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Meu nome é Warley Lopes, sou graduado em Nutrição e trabalharei com vocês a disciplina Saúde e Segurança do Trabalho. Espero que vocês tirem bastante proveito e que possam utilizar no seu dia a dia os conhecimentos adquiridos nessas aulas. Peço que estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês postam as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. A nossa disciplina possui carga horária de 5 horas. Trabalharemos uma videoaula e as atividades que vocês deverão realizar na data prevista. As atividades já se encontram disponíveis na sala virtual da disciplina. Vamos lá? Vamos entender um pouco da evolução e o conceito da segurança do trabalho. No século IV a.C., Hipócrates já se falava sobre a toxicidade do chumbo em mineiros e metalúrgicos. Plínio e Galeno, em Roma, fizeram referência ao envenenamento decorrente do trabalho com enxofre, zinco e vapores ácidos. Já na era cristã, Geórgios e Paracelsus fizeram artigos sobre doenças ocupacionais. Em 1700, foi publicado na Itália um livro chamado As Doenças dos Trabalhadores, cujo autor era um médico chamado Bernardino Ramazzini, que teve repercussão em todo o mundo, devido à sua importância. Este livro foi um marco da medicina do trabalho. Por essa importante obra, Ramazzini ficou conhecido como o pai da medicina do trabalho. Um dos fatores interessantes do método científico de Ramazzini é que, quando ele entrevistava seus pacientes, a primeira pergunta que ele fazia era: qual a sua ocupação? Pense, tudo isso em 1700, início do século XVIII, que é conhecido como o século da Revolução Industrial. O início da Revolução Industrial permitiu a organização das primeiras fábricas modernas, a extinção das fábricas artesanais e o fim da escravatura, significando uma revolução econômica, social e moral. Porém, foi com o surgimento das primeiras indústrias que os acidentes de trabalho e as doenças profissionais se alastraram, tomando proporções alarmantes, já que não existia nenhuma lei que protegesse o trabalhador naquela época, já que era uma coisa nova naquele momento. Perceba o cenário: de um lado, os capitalistas querendo cada vez mais lucrar e de outro, os trabalhadores totalmente desprotegidos. Foi um verdadeiro caos. Acidentes aconteceram com lesões graves, alguns até com o óbito. A partir de então, impulsionou a criação de leis de proteção ao trabalhador. Vejamos. Em 1802, foi aprovada a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, que foi a primeira lei de proteção aos trabalhadores. Vamos ver o que essa lei preconiza? Limite de 12 horas de trabalho diários, proibia o trabalho noturno, obrigava os empregados a lavar as paredes das fábricas 2 vezes por ano e tornava obrigatória a ventilação das fábricas. Em 1919, com a criação da Organização Internacional do Trabalho, neste mesmo ano, foi aprovada a Lei sobre Acidentes de Trabalho no Brasil, Decreto Legislativo de número 3.754, de 15 de 1 de 1919. No ano de 1934, constitui-se um marco em nossa história, pois surge a nossa segunda lei trabalhista, que institui uma regulamentação bastante ampla no que se refere à prevenção de acidentes. Já em 8 de junho de 1978, foi criada a Portaria 3.214, que aprova as normas regulamentadoras, as NR, relativas à segurança e medicina do trabalho, que obriga as empresas o seu cumprimento. Essas normas abordam vários problemas relacionados ao ambiente de trabalho e também à saúde do trabalhador. As normas vêm sofrendo atualizações ao longo dos anos e já descreve procedimentos a serem tomados quanto à doença dos tempos modernos. Pois bem, estamos falando da evolução da segurança do trabalho, mas qual a definição de segurança
de trabalho. O trabalho existe desde o aparecimento do primeiro homem, porém, o conceito de segurança surgiu muito tempo depois. Atualmente, o conceito de segurança do trabalho pode ser entendido como o conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalhador. A segurança do trabalho pode ser entendida como prevenção de acidentes na indústria, deve se preocupar com a prevenção da integridade física do trabalhador e também precisa ser considerada como um fator de produção. Os acidentes, provocando ou não lesão no trabalhador, influenciam negativamente na produção, através da perda de tempo e de outras consequências que provocam, como eventuais perdas materiais, diminuição da eficiência do trabalhador acidentado ao retornar ao trabalho e de seus companheiros, devido ao impacto provocado pelo acidente, aumento da renovação de mão de obra, elevação dos prêmios de seguro de acidente, moral dos trabalhadores afetada e a qualidade dos produtos sacrificada. No Brasil, os princípios básicos da segurança do trabalho são ditados e orientados pelas normas regulamentadoras. A partir das NRs, podemos nos guiar e verificar as situações de risco de uma determinada instalação. Por sua vez, estas normas regulamentadoras, as NRs, apoiam-se e relacionam com as normas técnicas oficiais, estabelecidas pelos órgãos competentes, inclusive as normas técnicas internacionais. As NR relativas à segurança e medicina do trabalho são de observância obrigatória pelas empresas, tanto privadas como públicas, e também pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. As disposições contidas nessas normas regulamentadoras aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos, às entidades ou empresas que lhes tomem os serviços e aos sindicatos representativos das respectivas categorias profissionais. As normas estabelecem as condições mínimas que se devem ser observadas. Para cumprir um ambiente de trabalho seguro ao trabalhador, para conhecer melhor essas normas, vocês farão uma atividade individual. A atividade é a seguinte: o que cada norma representa dentro do sistema de segurança do trabalho. Bom, caros alunos, agora passaremos para a parte de análise de riscos ambientais e profissionais. As atividades laborais precisam ser analisadas para que se identifique os riscos ambientais presentes em cada etapa da tarefa. Ao longo dos anos, a legislação em saúde e segurança evoluiu, mas a variedade de riscos presentes nos processos laborais tem aumentado proporcionalmente ao desenvolvimento tecnológico. As atividades laborais desenvolvidas pelo homem o expõem a diversos tipos de risco. O resultado desse processo pode comprometer a saúde e a integridade do trabalhador, causando doenças, acidentes e podendo levar até a morte. Em todo processo que envolve atividade humana, existe um agente ambiental que pode comprometer e colocar em risco a vida e a saúde do colaborador, ou mesmo gerar um desconforto. O trabalhador, ao realizar suas tarefas em um ambiente insalubre, contaminado por agentes físicos, químicos, biológicos, pode desenvolver alguma doença que comprometerá a sua saúde e o incapacitará de alguma forma para o trabalho. Essa doença, decorrente da exposição a agentes insalubres, o afastará de suas atividades, será submetido a tratamento e, depois de curado, retornará ao trabalho. No entanto, ao retornar para as atividades,
ele voltará para o mesmo ambiente onde contraiu a doença. E assim, a probabilidade é que ele adoeça novamente, seja afastado e com sérios riscos de adquirir uma incapacitação permanente. Dessa forma, os riscos ambientais são classificados em 5 grupos, tendo cada grupo uma cor representativa. Para uma melhor identificação e conhecimento dos mesmos, podemos ver no slide os riscos químicos em vermelho, os riscos químicos em vermelhos, né? Os riscos físicos em verde, os riscos biológicos em marrom, os ergonômicos em amarelo e os riscos de acidente em azul. Essas cores são padronizadas. Os riscos físicos, na cor verde, nessa categoria, se enquadra-se os riscos considerados físicos, como ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante, frio, calor, pressões anormais, umidade e outras atividades que possam vir a atrapalhar a saúde do trabalhador. No grupo 2, os riscos químicos em vermelho são os riscos oferecidos devido às características químicas dos fatores, como poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, substâncias tóxicas e venenosas, e produtos químicos em geral. No grupo 3, o marrom, da cor marrom, são os riscos biológicos, são os riscos ocasionados por substâncias vivas, principalmente em laboratórios, e ambientes de pesquisa científica, ou que faz uso de agentes biológicos, como farmácias, hospitais, empresas e indústrias de cosméticos. Os principais agentes que oferecem esses riscos são vírus, bactérias, protozoários, fungos e bacilos. O grupo 4, da cor amarela, são os riscos ergonômicos. São os problemas ocasionados por má postura no trabalho, movimentos errados, excesso de trabalho ou esforços, assim como ações repetitivas. No grupo 5, representado pela cor azul, são os riscos de acidentes. São os riscos geralmente iminentes de acidentes, como arranjo físico inadequado, máquina e equipamentos sem proteção, eletricidade. Os mapas de risco são muito importantes na prevenção, educação e alerta dos riscos e perigos em um ambiente laboral. O objetivo dessa classificação é universalizar os riscos, de modo que, mesmo um grupo e cor, seja identificável em qualquer empresa, fábrica ou indústria, facilitando a vida e a memória dos funcionários. Bom, gente, agora iremos falar da NR9, Norma Regulamentadora número 9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele garante a prevenção da saúde e a integridade da saúde dos trabalhadores. Aí eles são divididos em etapas. Na primeira etapa é antecipação dos riscos, identificar quais os riscos que tem no ambiente e verificar o que pode ser mudado antes de fazer a avaliação. A segunda etapa é o reconhecimento dos riscos, verificar onde está a fonte de exposição, vias de transmissão e entrada, a patogenicidade e a virulência, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. Então, a gente vai estabelecer quais são as prioridades, ou seja, o que oferece maior risco vai ser tratado primeiro. A próxima etapa é a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores a eles. Nós vamos avaliar quanto tempo o trabalhador está exposto ao risco e qual a intensidade desse agente. E implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, toda vez que a gente toma uma medida de controle que vá prevenir que esse agente possa causar alguma doença no trabalhador, a gente tem que avaliar uma eficácia dessa medida. Depois a gente vai fazer o monitoramento da exposição aos riscos e registro e divulgação dos dados. Estes PPRA têm que ser renovados no mínimo a 1 ano, ou então sempre que mudar o ambiente de trabalho.
Para o controle dos agentes ambientais, é preciso seguir e adotar as seguintes medidas. Adoção de medidas relativas ao ambiente ou medidas coletivas. É aquela que vai servir para todas as pessoas que estão naquele ambiente. Medidas administrativas está relacionada ao tempo de exposição, à mudança de horário, à escala de trabalho e, por final, nós temos as medidas relativas ao trabalhador, que são os EPIs. Assim, adotando as etapas descritas acima, é possível eliminar ou neutralizar a exposição do trabalhador aos riscos ambientais e realizar o controle de forma efetiva na fonte e não apenas como tratamento da consequência, que é a doença. As atividades desenvolvidas pelo setor produtivo originam riscos que podem originar acidentes e doenças. Quando esses riscos não podem ser eliminados, os mesmos precisam ser neutralizados e controlados. Da mesma forma, os equipamentos de proteção individual devem ser utilizados como forma de proteger o trabalhador expostos aos mais diversos tipos de riscos ambientais. O EPI é de uso individual e seu uso não pode ser compartilhado com outros trabalhadores. A empresa deverá fornecer os EPIs a todos os trabalhadores que estiverem expostos aos mesmos riscos. A responsabilidade de indicação e escolha do EPI adequado é do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. No entanto, nem toda empresa é obrigada a constituir o SESMED. Assim, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado aos riscos que o trabalhador tiver exposto. O equipamento de proteção individual é regulamentado pelo Ministério do Trabalho e conceitua no item 6.1 da NR6. O EPI como sendo todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a saúde e a segurança do trabalho. Vamos ver no slide quais são os equipamentos de proteção individual normalmente mais utilizados. Nós temos o capacete, temos o óculos de segurança, temos o protetor auditivo, luvas, respirador, temos o cinto de segurança para quem for trabalhar em altura, temos o calçado de segurança, né? E aqui está o uniforme. O uniforme ele também pode ser considerado como um equipamento de proteção individual, principalmente quem mexe, né, com fogo, algum agente mais nocivo. Refletimos agora sobre a importância dos aspectos ambientais nas organizações. O mercado competitivo busca cada vez mais por empresas e organizações compromissadas com a qualidade de vida do trabalhador e do meio ambiente. As ações humanas geram, de uma forma direta ou indireta, ações impactantes sobre o meio ambiente. Não são apenas as grandes empresas, indústrias ou similares que poluem ou causam algum tipo de impacto. As pequenas e médias empresas também ajudam nesse processo impactante. A cultura organizacional ainda acredita que todas as medidas de ordem prevencionista, no que se relaciona ao meio ambiente, são despesas e que as mesmas não beneficiam em nada a produtividade e lucratividade da empresa. No entanto, algumas experiências têm demonstrado que o planejamento, a organização e o estabelecimento de políticas ambientais podem ser transformadas em vantagens competitivas em um mercado cada vez mais exigente. O posicionamento da empresa é decisivo em relação à atuação responsável que norteará os princípios diretivos na gestão ambiental, sendo
respeitar as pessoas, trabalhando e convivendo em um ambiente de diálogo, participação, honestidade, justiça e integridade, desenvolver adequadamente suas atividades, gerando valor para todas as partes interessadas, gerenciar os riscos inerentes às suas atividades e produtos, adotando as melhores práticas disponíveis, com o objetivo de eliminar acidentes e controlar os aspectos que possam impactar negativamente a sociedade e o meio ambiente, solucionar os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde humana decorrentes da produção e do uso do produto, do lançamento de emissões e efluentes e do descarte de resíduos. Também fornecer produtos e serviços seguros, social e ambientalmente corretos. Buscar sistematicamente o aprendizado como base para o aprimoramento das pessoas e da inovação dos processos, produtos e serviços. Melhorar continuamente o desempenho de toda a cadeia de valor por meio da cooperação entre as empresas do setor químico e do estabelecimento de parcerias. Dialogar com todas as partes interessadas de forma permanente e transparente, além de cumprir a legislação brasileira e os compromissos assumidos voluntariamente pelo setor químico. Trabalhar com as comunidades com as quais mantenha relações de interesse recíproco, atuando como cidadãs em prol do bem comum. Utilizar mecanismos de verificação externa como meio de comprovação de seus compromissos e da transparência de seus propósitos. A motivação para a proteção ambiental na empresa deve ser o de responsabilidade ecológica, cumprimento da legislação, imagem da empresa perante o mercado, proteção do pessoal envolvido, a empresa de um mercado competitivo, qualidade de vida para todos e o lucro como consequência final. Ações simples adotadas como reaproveitamento da água das chuvas nos jardins, coleta seletiva no estabelecimento, economia, utilização de energias renováveis e limpas pode tornar uma empresa ecologicamente correta e sustentável. Bom, galera, vocês não esqueçam de fazer a atividade que a gente falou no início da nossa aula, que são dizer quais são as normas regulamentadoras e as suas definições. Então, aqui para vocês verem, existem 36 normas regulamentadoras, cada uma vai falar de uma especificidade. Então, vocês se reúnem em sala e falem um pouco de cada uma dessas normas, ok? Chegamos ao final dessa videoaula. Para aprimorar ainda mais o seu conhecimento, não deixe de ler o livro didático, o material complementar disponível na sala virtual e realizar as atividades propostas. Obrigado e até a próxima!